Graça, paz e misericórdia da parte de Deus e da de Jesus Cristo, nosso Senhor, é a Igreja Presbiteriana Memorial chegando mais uma vez até você com a nossa transmissão dominical das 18 horas. Espero que sua família esteja reunida para juntos, a partir dos nossos lares, oferecermos cultos domésticos ao Senhor e seguindo a liturgia comum e acompanhando e sendo abençoados pela palavra do Senhor. Dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu sei, foi pago um alto preço por meus pecados lá na cruz. Eu sei, foi pago um alto preço por meus pecados lá na cruz. Eu sei, foi pago um alto preço por meus pecados lá na cruz. Eu sei, foi pago um alto preço por meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno.
Abra sua Bíblia no Salmo de número 23. Nós leremos os 3 primeiros versículos. As nossas liturgias têm se baseado nos salmos e, desta forma, nós temos lido os salmos de maneira sequencial. Salmo de número 23, de 1 a 3, a palavra do Senhor nos diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Eis-nos, ó pastor divino, todos juntos num lugar, como ovelhas congregados, teu auxílio a suplicar. És presente, o rebanho apacentar. És presente, o rebanho apacentar. Guia os tristes fatigados ao teu bom redil, Senhor. Leva os teus cordeirinhos nos teus braços, bom pastor. As pastagens de celeste e doce amor. As pastagens de celeste e doce amor. Vem encher o teu rebanho de sincera gratidão. Cantaremos tua imensa compaixão. Cantaremos tua imensa Senhor nosso Deus, Pai de bondade e misericórdia, nosso pastor divino, neste momento, reunidos em nossos lares, nós estamos oferecendo ao Senhor um culto, a partir de cada casa, a partir de cada família, e então comparecemos à Tua presença como igreja Tua, confiantes no Teu pastoreio, confiantes no Teu cuidado, confiantes, ó Senhor, que o Senhor está conosco, nos escuta e fala aos nossos corações. Recebe o nosso louvor, recebe o nosso culto, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Salmo de número 23, versos 4 e 5, é o que leremos nesse momento. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Vamos orar ao Senhor neste momento. Curve sua cabeça, feche os seus olhos e neste momento ore ao Senhor. Ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum.
Coloque diante do Senhor os seus temores, os seus medos, o arrependimento pelos seus pecados. Ore ao Senhor na certeza de que Deus nos contempla, nos protege, nos ampara e nos perdoa. Oremos ao Senhor. Se sofrimento te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou, e eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, e amor ao meu irmão não demonstrei, ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, e firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração, e vem livrar-me do pecado vil, renova este pobre coração, amém, Senhor. Escuta, Senhor, a nossa petição, perdoa, Senhor, os nossos pecados, não porque tenhamos qualquer mérito ou merecimento, mas porque Jesus Cristo ofereceu-se a si mesmo por nossas culpas, levou sobre si os nossos pecados na cruz do Calvário. Perdoa-nos pelos méritos de Cristo e em nome dele oramos. Amém. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e
Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali, pela fé, que meus olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Para este tempo de dedicação, nós leremos o Salmo de número 23,
versículo 6, onde a Escritura nos diz, Salmo 23, verso 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos impedidos de nos reunirmos comunitária e presencialmente naquele endereço que chamamos de casa do Senhor. Nos reunimos em nossos lares, cada lar uma casa, em cada culto doméstico a igreja está reunida orando ao Senhor, mas nós reconhecemos que tudo o que temos vem do Senhor. E do que Ele nos dá, nós ofertamos. Hoje é 3 de maio, primeiro domingo do mês, e eu o convido a consagrar sua vida, sua família, seus dízimos e suas ofertas. É disponibilizado uma conta corrente, a conta da nossa igreja. Você tem em seu boletim e nesta transmissão a conta corrente, o número do CNPJ da igreja, e eu o convido a fazer um depósito, uma transferência bancária. Em havendo qualquer dificuldade com as tecnologias, contacte um dos nossos diáconos, eles prestarão a necessária assistência, para que, reconhecendo que o que temos vem do Senhor, nós consagremos os nossos dízimos e ofertas, para então termos a provisão para os compromissos financeiros da nossa igreja, tanto aqui em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, quanto no interior, no sertão do Pajeú, quanto através das igrejas conveniadas, a nossa contribuição com o presbitério e com a Igreja Presbiteriana do Brasil. Vamos louvar ao Senhor, reconhecendo que Ele é o nosso pastor. E quando o Senhor é o nosso pastor, nada, absolutamente nada, nos falta. Mesmo os problemas, eles vêm, mas o Senhor está conosco. O Senhor é o meu pastor. Eu sei que nada irá me faltar. Em campos bons me faz deitar. Por águas calmas me levará. Os meus pés fazes andar na estrada da retidão. Se do caminho eu desviar, o teu castigo me consolará. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Quando no vale ter que passar, não temerei, pois sei que perto estás. E se a morte
me assombrar. A tua graça me acolherá. Misericórdia e compaixão todos os dias me acompanharão, e para sempre eu morarei na eternidade onde estás. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso desejar. Senhor, nosso Deus, nós reconhecemos que o Senhor é o nosso pastor, e quando estamos sob o teu pastoreio, nada nos falta. O que nós te pedimos, ó Deus, neste tempo de dedicação, é que sobre nós repouse a bênção do Senhor, sobre nossas famílias, sobre nossa nação e sobre nossa igreja. Nós te pedimos ainda, ó Deus, que mesmo em meio ao isolamento social, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio à grave crise econômica que o nosso país e o mundo atravessam, nós reconheçamos, estejamos contentes, nós experimentemos o contentamento com o que o Senhor nos tem dado e entendamos que aquilo que nós não temos, nós não precisamos desejar. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos agradecidos com aquilo que temos e a sermos fiéis naquilo que temos. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos isso. Em nome de quem também pedimos que o Senhor nos fale nesta noite, através da instrumentalidade do pastor Eduardo Montarroios. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Vamos ler os versículos 29 a 34. Marcos 1, 29 a 34. Assim diz a palavra de Deus. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, a Tua palavra foi lida, Senhor, mais uma vez, que ela possa ser corretamente esmiuçada e passada por esses irmãos que estão assistindo essa transmissão. Que nós possamos crescer espiritualmente, Senhor, através da Tua palavra. Que o Espírito Santo, Senhor, é o que te pedimos, nos ilumine mais uma vez,
a nossa mente e o nosso coração na pregação do Teu Evangelho. É isso que pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, na época de Jesus, do seu nascimento, da sua morte e ressurreição, nós temos a antiguidade clássica como principal era da história. E Cristo nasceu, morreu e ressuscitou na última fase da Roma Antiga. Primeiro, a Roma Antiga passou por um período de monarquia, depois república e agora, finalmente, quando Jesus está na história, quando o Verbo se faz carne humanamente, nós temos aqui o Império Romano. E quando nós falamos de Roma Antiga, nós também englobamos todo o território que Roma vai dominar, o vasto território que no período do seu império está no ápice. Nós temos aqui um contexto complicado, muito complicado, para quem tinha algum tipo de doença. A doença só existia tratamento para os privilegiados, que aqui, nesse contexto, eram chamados de patrícios. Só os patrícios, eles tinham o privilégio de ter algum tratamento para a doença. E nessa época, constantemente, Roma passava, não se engane, por várias pandemias, por doenças novas que devastavam muitas pessoas. E é nesse contexto doente que o Messias, ele inicia o seu ministério. Pode ter certeza que naquela época, Roma não tinha campanhas para você ficar em casa. Não tinha campanhas para você se prevenir. Não existia isso. Só existia o trabalho para você não fazer Roma parar, e as pandemias estavam tomando conta de todo aquele império. Doença sempre foi um grande problema na história, e principalmente na idade antiga da história. E aqui nós temos Marcos retratando sobre Jesus e sobre a sua autoridade sobre as doenças. Porque Marcos, ele vai relatar aqui a cura de doentes, juntamente com mais expulsão de demônio. Nós vimos uma passagem sobre Jesus expulsando um demônio na semana passada, mas ele vai expulsar aqui mais demônios. Mas ele não somente expulsa demônios, é o que Marcos quer nos relatar aqui, ele também cura os doentes. Nós vimos nos domingos anteriores que Jesus, ele chama Pedro, André, Tiago, João, pecadores, para o seu ministério. Nós vimos a passagem de Jesus na sinagoga, e quando ele fala na sinagoga, o demônio vai se manifestar. O versículo 25 nos mostra, mas Jesus o repreendeu dizendo, no capítulo 1, cala-te e sai desse homem. E diante disso, o demônio, ele simplesmente sai. Veja a autoridade de Jesus. Algo que foi totalmente estranho para aqueles homens. Por que estranho? Porque aqueles homens estavam acostumados com um grande ritual rabínico de exorcismo. E como é que ele, numa simples frase, o demônio imediatamente sai do corpo daquele homem? E olha a linha de raciocínio proposital na narrativa de Marcos. Ele mostra que Jesus tem poder para chamar os homens. Ele mostra que Jesus tem poder sobre os demônios. E agora ele vai mostrar que Jesus, ele tem poder sobre as doenças. E logo após, ele vai mostrar que Jesus tem poder de fazer uma coisa muito mais difícil que qualquer coisa que ele já mostrou aqui. Ele vai mostrar, nos outros versículos, que Jesus tem poder para perdoar pecados. Isso tudo é para demonstrar que aquele que foi crucificado em fraqueza era, na verdade, o Filho de Deus. O Filho de Deus
que se entregou voluntariamente. E aqui nós temos, irmãos, dois claríssimos pontos na narrativa. E aqui nós não podemos nem dividir mais do que está dividindo pela revista atualizada. Eu tenho os 3 primeiros versículos que falam da cura da sogra de Pedro, e os 3 últimos versículos aqui dessa passagem de hoje que fala sobre as muitas outras curas. São 2 pontos aqui claríssimos nessa passagem de Marcos. Vamos olhar o primeiro ponto, a cura da sogra de Pedro. Eu gostaria de falar com você hoje à noite sobre a autoridade de Jesus sobre as doenças. Esse é o nosso foco dessa noite. E esse relato aqui, bem curto, do milagre da sogra de Pedro aqui, um milagre que, digamos, aqui é individual, ele chega individualmente para a sogra de Pedro e a cura na casa de Pedro, depois do evento da sinagoga aqui. E a gente tem vários detalhes. Veja o versículo 29, que são detalhes importantes para a gente entender a narrativa desse livro. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André, para a casa de Pedro e para a casa de André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre. Veja, Pedro ele tem uma sogra, ou seja, a sogra morava com ele, ou seja, Pedro ele era casado. É um detalhe aqui importante que a gente não ouve muito aqui sobre a esposa de Pedro, sobre a vida relacional de Pedro, mas Pedro, de fato, ele era casado. Ele não somente era casado, mas a sua sogra morava com ele, e também André, nós vamos ver que André também morava com ele. E a gente tem um contexto aqui onde era muito comum nessa cultura, como isso é um pouco parecido com hoje, existia uma grande família morando no mesmo local. Irmão, sobrinho, sogra, esposa, filhos, todos morando no mesmo local. Isso talvez seja um pouco diferente do contexto europeu e também diferente do contexto norte-americano, que com 16, 17 anos o filho ele já se programa, a faculdade, para onde ele vai, as notas dele, para ele viver sozinho. Culturalmente isso é muito normal lá e principalmente no contexto ali da Europa. Mas na cultura latina, certo? E na cultura ali, principalmente aqui nesse contexto da Bíblia, nós temos algo que é totalmente comum. E a sogra de Pedro, que morava com ele, fica doente. Provavelmente aqui ela era viúva. Por quê? Porque não existe nenhuma menção em nenhum evangelho do seu esposo, do pai da esposa de Pedro, do sogro de Pedro. E aí o versículo 30 diz que ela estava acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Ela estava com muita febre. Nós sabemos que febre não é não é a doença, mas são sintomas, é uma inflamação, é um processo inflamatório, mas ela era uma mulher muito diligente e aquilo realmente a derrubou, ou seja, a febre era alta. No relato de Mateus tem isso. O relato de Mateus, na mesma passagem aqui, de Mateus 8, diz que ela ardia em febre. E Lucas, que era médico, Lucas 4, nas passagens 38 e 39, diz que a sogra estava ardendo em febre. Ou seja, a febre estava muito alta. E aqui no versículo 30, nós vemos uma informação sutil, mas que é muito importante. E logo lhe falaram a respeito dela. Depois do poder que Jesus mostra na sinagoga, expulsando o demônio com pouquíssimas palavras, o que é uma febre para esse homem? O que é uma febre para o Messias? Jesus, vamos lá, você expulsou um demônio, você cura também uma febre. Olha a rapidez com que ele expulsou os demônios. E olhe que as notícias correm. Antes aqui de Cafarnaum, Jesus ele estava em Caná, que era perto de Cafarnaum. E lá ele já tinha realizado o milagre de transformar água em vinho.
E ele já tinha também curado o filho de um soldado romano. Ou seja, os boatos aqui já estavam correndo. As notícias corriam. As pessoas já estavam começando a perceber os poderes miraculosos que Jesus tinha. Isso não era mais tão novidade assim. E a necessidade desse momento é a sogra de Pedro. E olha o que acontece no versículo 31. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Esse verso nos mostra de que maneira ele a curou. Marcos nos diz que ele se aproximou dela. Lucas vai ser um pouco mais enfático, ele vai dizer que ele se inclinou para ela, como um médico se inclina para o seu paciente aqui. E é interessante que Lucas também vai nos dizer que Jesus repreendeu a febre. Repreendeu a febre. Parecia que a febre ela era uma entidade. Jesus ele vai repreender a febre como se fosse um poder maligno ali. E nós não temos nenhum dos relatos aqui que fala, por exemplo, que Jesus disse para ela ser curada, como tem aqui o que é dito para o demônio sair no versículo 25. Mas provavelmente aqui sai dela agora, retira-te, para. A palavra de Jesus repreende a febre e faz aquela mulher imediatamente se livrar do mal. Jesus toca naquela mulher, ela se levanta e olha o que o versículo nos diz. Ela passou a servi-los, ou seja, ela já estava 100% curada. Marcos, ele vai nos mostrar aqui que a cura que Jesus fornece àquela mulher é completa e é imediata. Muito diferente de nós. Quando nós estamos doentes, de uma doença muito pesada que nos derrubou, provavelmente o médico vai lhe dizer, não, agora que você está se sentindo melhor, amanhã já volte a trabalhar. Já vá imediatamente para o trabalho. Embora a necessidade nos faça fazer isso, nós não voltamos 100%. Ele, descanse um pouco. Existe um tratamento aí para você melhorar. Dependendo da doença, ele vai dar aí muitos dias de descanso. Mas cura não é assim, irmãos. Cura é diferente. Quando Jesus toca, acabou a febre. Parece que ela nunca tinha vindo. Essa é a qualidade. O que é que Marcos quer ressaltar aqui? Quer ressaltar a qualidade da cura de Jesus. Ela imediatamente foi fazer o que ela sempre fazia, quer servir, quer cuidar da casa. Cadê as panelas para eu fazer uma comida aqui para Jesus, para servir os irmãos? Por quê? Porque eu estou completamente curada. Aquela mulher não era jovem. Ela não era jovem. Ela era uma sogra. Eu sei que existem sogras jovens. Mas provavelmente aqui, ela não tinha 18 anos, 20 anos. Ela era mais, ela tinha uma idade mais avançada. E o que nós temos aqui? Nós temos uma mulher completamente boa. Imediatamente, ela sentiu como nada tivesse acontecido. O culto na sinagoga, ele acabava perto da hora do almoço. Como acaba a nossa escola dominical? Quando acaba a nossa escola dominical, nós estamos com fome. Então, a ideia é o seguinte: ela já vai querer servir Jesus, já vai querer servir aquelas pessoas. É interessante porque é uma informação que parece que é contraditória, mas na verdade ela complementa e não contradiz. Mateus vai dizer, lá na sua passagem, no capítulo 8, que ela imediatamente passou a servi-lo. E ela passou a servi-lo, se referindo a Jesus. Mas como assim não é contraditório, porque aqui diz servi-los? Não, é complementar. Porque qual é a ideia aqui? O segredo é, ela serviu a todos, mas ela focou mais no Messias. Ela serviu a todos, mas o convidado de honra foi Jesus, aquele que a curou, aquele que era verdadeiramente o Filho de Deus. Aqui nós vemos como Jesus curava. Ele curava imediatamente, ele curava completamente, ou seja, não tinha nenhum ritual. A pessoa ficava imediatamente boa.
Até quando lá naquela passagem que Jesus cura o cego, parece que ele não dá o poder total, que ele coloca o barro no olho do cego, o cego ele vê homens como se fossem árvores, ele não consegue ainda ver nitidamente. Aí Jesus coloca de novo e ele agora vê completamente. Parece que o poder foi 50% e depois 50%, mas não. Jesus ele queria passar uma mensagem ali, e a mensagem ali é passada de fato. Mas mesmo ali, Jesus passando uma vez, duas vezes, foi rápido. A cura de Jesus era muito rápida, era imediata. Foi aqui uma vez, eu estou vendo homens como se fosse árvore. Passou outra vez, era sempre rápido. Era muito rápido. A sogra de Pedro já estava pronta. Jesus, ele transforma a água em vinho. Jesus, ele expulsa demônios. Ele cura a sogra de Pedro só com uma palavra, só com um toque, só puxando pela mão, a pessoa está curada. E aquilo correu pelo povoado. Nós vamos ver isso. Aquela notícia vai se espalhar. E é aí que nós entramos no nosso segundo ponto. Olha, porque é o seguinte, uma pessoa que cura fidedignamente, uma pessoa que cura realmente, ela vai ter uma certa notoriedade. Não tem como não ter. Ela vai ficar em evidência. Olha as pessoas aí que dizem ter dom de cura, mas não têm dom de cura. É um dom falso, é um falso dom. Vejam o quanto elas são famosas. Esses falsos profetas que fingem curar as pessoas todos os dias. Vejam o quanto elas estão em evidência. Imagina uma pessoa que realmente cura num contexto da Idade Antiga, num contexto romano, triplique o número de doentes que tem hoje. É o contexto da Idade Antiga. Muitos doentes. Doenças gravíssimas, doenças irreversíveis. E ali tem uma pessoa que toca nas pessoas, que fala uma frase e cura. Fala uma palavra e cura. Ou seja, a notoriedade de Jesus, ela foi muito grande. E vejam como tudo isso é rápido. Jesus de manhã estava na sinagoga. Veja que a agenda de Jesus era agitadíssima. De manhã ele estava na sinagoga, agora perto do almoço ele já cura a sogra de Pedro. E olha o que vai acontecer aqui, nesse próximo ponto, versículo 32. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Aí eu pergunto para você, se a notícia já estava correndo, se as pessoas sabiam que Jesus estava ali, por que eles só chegaram quando estava começando a noite? Por que eles só chegaram ao cair do sol? Sabe por quê, irmãos? Porque aquele dia ali era um dia de sábado. E eu não podia carregar doentes até a porta da casa de Pedro no sábado. Eu tinha que esperar o quê? Quando é que o dia acabava? Quando no pôr do sol, ao cair do sol. Ao cair do sol, o dia acabava, o sábado acabava. Então os irmãos estavam esperando chegar a noite, passar o dia, e quando isso aconteceu, tinha uma multidão na porta da casa de Pedro. Trouxeram todos os enfermos e endemoniados. Agora já não era mais sábado. E é interessante porque é muito detalhada essa narrativa de Marcos, porque ele vai dizer, olha, trouxeram os enfermos e trouxeram os endemoniados. Por quê? Porque os críticos da Bíblia, eles gostavam de dizer que o povo da antiguidade não sabia separar enfermo de endemoniado. Achava que a pessoa estava com um ataque de epilepsia, estava endemoniado. Achava que a pessoa estava com alguma coisa ali dentro, estava endemoniado. Não, Marcos está dizendo que isso não acontecia. Marcos está dizendo que o pessoal não era burro. As pessoas sabiam distinguir quem estava doente e quem estava com espírito ruim no corpo. Isso aí, não saber distinguir isso. A pessoa possessa, ela fica totalmente diferente do que a pessoa enfermo. E Marcos vai dizer, não, trouxeram
uma parte aqui, ó, os enfermos, e trouxeram os endemoniados. É diferente. Eles sabiam distinguir, sim. E é interessante porque ele vai dizer, né? Trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Versículo 33. Toda a cidade estava reunida à porta. Toda a cidade estava reunida à porta. Tinha muita gente na porta de Pedro. Quando acabou o sábado, lotou de gente. Lotou de gente. E qual foi a reação de Jesus? O que foi que Jesus fez? Ele curou esses doentes. Ele curou todos os doentes. É interessante que parece que ele curou alguns, não é? Porque diz assim, ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidade. Não, esse muitos aqui, ele é traduzido como todos. E todos são muitos. Aqui ele curou todos que estavam à porta da casa de Pedro, ele curou. Ele não deixou ninguém de fora. Toda a sorte de enfermidade, aquele que duvidava se ele ia curar ou não, aquele que tinha certeza se ele ia curar ou não, todos foram curados. E existiam muitas enfermidades naquela época, irmãos. Nós temos algumas delas na Bíblia. Eu tenho cego, eu tenho coxo, eu tenho aleijado, eu tenho surdo, eu tenho mudo, eu tenho leproso. Aqui era uma cidade da Galileia, no contexto da Roma Antiga, muita doença, muitos enfermos. Ele curou deformidades, ele fez coxos levantarem, pessoas com problemas mentais, que naquela época eram chamados de lunáticos. Não havia doença que fosse mais forte que o Senhor Jesus. Ele curou todos dos mais diversos tipos de enfermidades. Tem por aí, tem gente por aí, tem pastor por aí que cura enxaqueca. Pastor, eu estou com enxaqueca, ele vai e toca e cura. Que cura dor de coluna. Essa eu queria. Mas tem gente, pastor, eu estou com uma dor de coluna aí, na frente todo mundo ele toca. Pastor, eu estou bem melhor. Eu quero ver um pastor desse curar AIDS. Faça o teste de HIV, positivo, deixa eu tocar em você. Agora faça o teste de novo, negativo. Eu quero ver ele curar síndrome de Down. Tocar e acabou a síndrome de Down. Jesus, ele curava todo tipo de limitação. E na passagem aqui também nós temos que Jesus, ele expulsou, expeliu mais demônios aqui. Ele expeliu aqui, muitos demônios. Ele expeliu muitos demônios. É interessante, irmão, sabe por quê? Porque a gente se pergunta, de onde vinha tanta gente endemoniada? Por que tanta gente endemoniada nesse contexto? Você se depara com alguém durante a semana que diz, olha, eu estava na casa de alguém e ela estava endemoniada. Tem pastores aí com 30, 40, 50 anos, quantas pessoas ele exorcizou? Eu não tenho nem 2 anos de ministério, eu nunca sonhei, nem vi isso. Veja, se você reparar no Antigo Testamento, a gente não tem assim, pessoas endemoniadas, possessas. A gente tem lá em Atos, a gente tem no contexto dos apóstolos, mas a gente não tem como nos evangelhos. Nos evangelhos, a gente tem muitos endemoniados. Irmãos, Jesus ele expulsava demônio todo dia ele exorcizava. Com uma palavra, sai daqui, sai dela, e o demônio ia embora. Todos os dias ele expulsava demônio. Por que tanto endemoniado na época dos evangelhos? Na época de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque isso aqui é Satanás contra-atacando a encarnação de Cristo. O verbo se fez carne. Satanás estava irado. Cristo pregando na sinagoga, Satanás estava irado. Cristo realizando curas e milagres, Satanás estava irado. Ele estava tentando imitar Cristo, que é o que ele faz. Ele não encarnou, ele também queria encarnar, possuir seres humanos. E Jesus, com a autoridade que ele tinha, expulsava esses demônios. Isso foi explanado pelo reverendo Rodrigo na semana passada. As pessoas se incomodam com a pregação.
Satanás vai se manifestar com o Messias exercendo o seu ministério. É um contra-ataque da força das trevas contra o Filho de Deus. Tentando plagiar a mesma estratégia de Jesus. Jesus, ele expelia demônios, segundo Mateus, apenas com uma palavra. Segundo Marcos aqui, como lemos, cala-te, sai desse homem. Isso evidencia o seu poder. Mas existe uma informação aqui muito importante, que eu não sei se você ficou com dúvida quando leu. Eu fiquei da primeira vez que eu li. Quando ele diz assim, não, ele expeliu muitos demônios, versículo 34, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Não deixava o demônio falar, porque sabia quem ele era. E qual é a explicação disso, irmãos? Existe algo que é chamado do segredo messiânico. E o que é isso? Inicialmente, no ministério do Messias, Jesus, ele sabia que, claro que ele sabia que ele era o Messias antes da fundação do mundo, certo? Deus sabia que ele era o Messias e os demônios também sabiam que ele era o Messias. Mas Jesus, ele ainda não tinha revelado isso ao povo, porque ele queria que o povo reconhecesse isso, naturalmente. Ele foi revelando esse segredo aos poucos aos discípulos, mas para a multidão, Jesus, ele procurava propositalmente ocultar isso, porque ainda não era o momento de Jesus mostrar plenamente, por completo, para que o povo não simplesmente confundisse ele com um curandeiro. Ele sabia como fazer, o modo de fazer, a forma de fazer, ele se revela aos poucos. Por isso que eles mandavam os demônios se calarem, os demônios calarem a boca. Por quê? Porque sempre quando eles eram expulsos, eles automaticamente reconheciam que eles eram filhos de Deus. Automaticamente reconheciam. Como assim eles falavam? Eles falavam. Veja no capítulo 3, por favor. Capítulo 3, versículo 11. Veja que coisa interessante. Capítulo 3, abra comigo. Marcos 3, 11. Diz assim, ó. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam, tu és o Filho de Deus. Os espíritos imundos olhavam, prostravam-se e reconheciam, tu és o Filho de Deus. Mas nesse contexto aqui do capítulo 1, ainda não era a hora. Ele não deixou os demônios falar. Veja a autoridade. Ele expulsa o demônio e diz, cala a boca, não fale nada, vai embora. Não fale, vai embora. Olha a autoridade de Jesus. Eles não queriam que as pessoas seguissem ele pelo testemunho de Satanás. Ah, por que você segue esse homem? Não, porque o demônio disse que ele é o Filho de Deus. Ele não queria que isso acontecesse. Mateus, relatando esses fatos aqui, Marcos, ele vai complementar. E Mateus, ele complementa dizendo assim, que ele curou para que se cumprisse o que estava no livro do profeta Isaías, para que se cumprisse o que Isaías falou, o que foi dito pelo profeta Isaías, e está lá especificamente no capítulo 53, versículo 4 de Isaías, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. A cura de doenças que Jesus fez era para cumprir as profecias de que ele haveria de tomar sobre si as doenças do seu povo. Jesus, ele é o Filho de Deus, ele tem todo o poder e autoridade sobre os demônios, sobre os homens, sobre as doenças. E a sua morte na cruz foi porque ele permitiu, foi porque ele foi voluntariamente. Foi pelos nossos pecados, foi porque o Pai determinou, foi da vontade do Pai. Ele foi voluntariamente à cruz. Por quê? Porque ele tinha autoridade suficiente para resistir. Olha a sua
autoridade sobre tudo. Olha o seu poder. Ele expulsa demônios com uma simples palavra, com uma simples frase. E ainda manda o demônio se calar, não fale nada, vai embora. Ele não poderia resistir à cruz? Ele não poderia tomar o poder de Roma, como muitos queriam que ele fizesse? Ele fosse um líder político, um revolucionário. Ele não poderia criar uma revolução, ser o maior líder dessa revolução. Ele não podia parar de ficar ouvindo besteira dos fariseus, parar de ficar ouvindo as ignorâncias de Pilatos, de Herodes, parar de sofrer nas mãos de pecadores ímpios. Ele poderia, ele não poderia? Claro que ele poderia. Mas foi por mim e por você. Foi pela vontade do Pai e por Ele voluntariamente que Ele não fez isso, que Ele morreu na cruz. Olha a compaixão que Jesus tinha pelas pessoas. Uma mulher de avançada idade, uma mulher aqui, viúva, doente, Jesus a toma pela mão, a sogra de Pedro. Olha que filho misericordioso. O amor de Jesus pelos excluídos, porque as mulheres naquela época, socialmente falando, eram esquecidas, e principalmente uma viúva. Mas Jesus a toma pela mão. Por quê? Porque Ele é a própria encarnação do amor e do perdão. E tem gente que ainda diz que o Evangelho não é inclusivo. Imagina os leprosos, os endemoniados, os paralíticos. Esse texto, irmãos, nos convida a recorrermos sempre a Jesus. Entregar a Cristo as nossas angústias, as nossas necessidades, ansiedades, desesperos, dúvidas, tristezas. Porque Ele nos toma pela mão, irmãos, e Ele nos levanta. Esse é o propósito do texto. Mais uma vez, provar que Ele é o Filho de Deus. Ele tem toda a autoridade, e ao mesmo tempo compaixão, e ao mesmo tempo misericórdia. Ele é recheado de perdão. Mas existe aqui, irmãos, uma questão que nos provoca, e nós não podemos deixar de aplicar. E hoje, existem curas como essas? Existem curas hoje miraculosas? Nós vemos relatos, por exemplo, de fulano que me curou, cicrano que cura as pessoas, é só ir lá. A primeira coisa que devemos entender aqui é que Deus, Ele é o mesmo hoje, ontem e será amanhã. E Ele está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Jesus está assentado à destra de Deus Pai neste momento. E Ele tem o mesmo poder que Ele tinha nessa passagem aqui, quando Ele estava vivenciando isso aqui. Ou seja, Ele cura pessoas com o mesmo poder. Contudo, é importante nós lembrarmos, Jesus, Ele pode fazer isso através de meios que não sejam necessariamente miraculosos. Ele pode usar. Quem é o dono da medicina? Quem é o dono dos remédios? Quem inventou os tratamentos? O conhecimento da ciência. E quanto a ciência luta contra Deus, nós devemos lembrar que Deus, Ele é o autor da ciência, e que Ele usa também esta modalidade de conhecimento para os seus propósitos. Tem uma música muito famosa da banda Coldplay, que ela é bem antiga, a melodia dela é muito boa, às vezes eu escuto novamente, chamada The Science. Uma das músicas, uma grande melodia, em português, O Cientista, tem uma letra intrigante, vinda de uma banda que não acredita em Deus. A letra diz assim: ninguém disse que seria fácil, é uma pena nos separarmos. Ninguém disse que seria fácil, mas ninguém disse que seria tão difícil. Oh, me leve de volta para o começo. Eu estava apenas adivinhando números de dados
tentando entender os enigmas, questões de ciência e progresso, não falam tão alto como o meu coração. Não parece alguém que apenas achou que a cura estava numa ciência vazia e meramente matemática. Alguém que ficou buscando anos, fatos e dados, mas que entende que apenas isso não resolve, que apenas fatos e dados não resolvem. Vindo de uma banda que não é crente, eles escrevem essa letra. Olha o tamanho do vazio. Eles sabem que existe algo a mais, mas eles não reconhecem que esse algo a mais é Deus, porque infelizmente aquilo não foi revelado a eles, que aquilo só é preenchido com Deus. Reconhecer que tem algo mais. Pessoas que colocam a credibilidade na ciência, mas Deus é a verdadeira ciência, e Ele não deixa de curar essas pessoas, mesmo não reconhecendo isso. Ele não deixa de curar os ímpios, Ele dá remédio para os ímpios, Ele dá cirurgia para os ímpios, Ele dá tratamento para os ímpios, Ele dá um bom plano de saúde para os ímpios. E eles são constantemente curados, mesmo sem agradecer a Deus. Seja através de meios aqui, que são citados aqui, meios medicinais, ou como a cura aqui da sogra de Pedro, e todos os outros que estavam à sua porta. Porque a cura miraculosa, que o povo faz tanta questão da cura miraculosa, diminui a relevância de uma vacina, a relevância de um remédio, ou de um tratamento, ou de uma cirurgia providenciada pelo próprio Deus. É tudo graça de Deus. Quem dá inteligência ao homem para descobrir todas essas coisas? O fato é que toda cura vem de Deus, seja ela uma resposta direta de oração, ou com o uso de medicamentos. Por quê? Porque o nosso corpo, ele está se decompondo por causa do pecado. Ele está se decompondo. Nós estamos apodrecendo. Qualquer cura procede de Deus. Qualquer intervenção medicinal que nos permite, que nos previne da morte, é uma intervenção de Deus. Quer seja por médicos, quer seja de forma direta. Mas Deus cura miraculosamente hoje? A pergunta ainda não foi respondida. Ele cura miraculosamente de forma direta? Ele pode curar? Dizer que Jesus não pode curar de forma direta hoje é um grande erro. Não tem nada de antipresbiteriano ou antirreformado você pedir para Deus lhe curar da sua doença. Eu pedi, eu orar para Deus curar da minha doença. Não tem nada de mais isso. Eu orar para Deus me ajudar a curar. São textos como esse, irmãos, que nos encorajam a fazer isso. Esse texto nos mostra. Eles foram lá clamar o Messias, e o Messias curou todos eles. Mas lembrando que nem sempre ele atende a oração dos seus servos. Paulo tinha um espinho na carne. Timóteo tinha um problema no estômago. Vai lá, Timóteo, bebe vinho com água. Paulo deixou o Trófimo doente na cidade de Mileto. Epafrodito ficou gravemente ferido numa visita que fez ao apóstolo Paulo, e não existia relatos de nenhuma cura miraculosa ali. Ou seja, às vezes Deus responde, às vezes Ele não responde. Por quê? Porque tudo está dentro do seu propósito e da sua vontade. Porque se a gente sai por aí dizendo que Deus cura imediatamente todo crente que clamar, como é que eu vou explicar a morte de tanta gente aí morrendo pela Covid, a morte de tanto servo de Deus em UTI? Deus cura quem Ele quer e não cura quem Ele quer. O que nós devemos fazer, irmãos? Nós devemos orar. Nós devemos orar para que a vontade de Deus ela prevaleça.
nas nossas vidas. O que nós devemos fazer, irmãos? Nós devemos orar. Orar para que seja feita a vontade de Deus. Às vezes, a doença ela é usada por Deus para nos firmar. Uma limitação que Deus nos dá num determinado momento é usada para nos fortalecer na vida das pessoas ao nosso redor. Deus avalia todas essas coisas. E o que pensar dos curandeiros modernos? O que pensar das reuniões de cura? Dos cultos de libertação? Tem uma diarista que ela vai toda semana lá em casa e ela diz assim: Eduardo, uma mulher disse, tem uma Bíblia fechada na sua casa, e não é que tinha mesmo. Tem um cabelo dentro dessa Bíblia. Faça o seguinte, pega o cabelo, bota num copo d'água, beba, e você não vai pegar coronavírus, nem você e nem ninguém da sua família. E ela veio perguntar para mim se isso era verídico, se isso era... E ela disse, olha, eu abri a Bíblia e tinha um cabelo mesmo. Perguntei se ela tomou, não é? E eu estava preparando logo essa mensagem, foi tiro e queda. Olha essa falácia. Olha que coisa terrível. E as pessoas acreditam. As pessoas dão credibilidade ainda. E nós devemos lembrar, irmãos, que existem falsos profetas. Falsos profetas que iludem as pessoas com falsos sinais, com falsos prodígios, charlatões. Olha o que é que diz Apocalipse 16, versículos 13 e 14. Olha o que é que diz a palavra de Deus. Apocalipse 16, se os irmãos quiserem abrir. Apocalipse 16, versículos 13 e 14. Diz assim, ó: Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Versículo 14, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. O que é que sai da boca do dragão? São espíritos malignos, operadores de milagres. Os espíritos malignos, operadores de milagres, operam milagres. Isso nos mostra, irmão, que milagre, no sentido de poderes miraculosos, não é uma coisa que acontece só no âmbito da fé cristã. A gente tem notícia aí de religiões que nós sabemos que não são fidedignas com a palavra de Deus, e pessoas estão curando. Gente que ora para santo, gente que busca na macumba, nas entidades, cura. E quando tempos difíceis estão aí, nós temos que escolher entre o que é certo e o que é fácil. Tem cura no candomblé, irmãos? Tem. Tem cura no espiritismo? Tem. Não existe apenas o Espírito de Deus no mundo, mas existem espíritos, como fala Apocalipse, enganadores também. Nem tudo, preste atenção nessa frase, nem tudo que é sobrenatural é divino. Nem tudo que é sobrenatural é divino. Precisamos ter muita cautela. Mas não existe essa prática na mesma intensidade quando existia na época de Jesus, quando existia na época dos apóstolos. E também não existem pessoas com tais dons, como por exemplo Paulo. As pessoas tocavam na roupa de Paulo e eram curadas, como Jesus. E existe uma diferença entre uma cura, que é uma resposta de oração, e uma diferença entre dom de cura. O que nós não temos mais hoje é dom de cura. Porque o que era o dom de cura? A gente viu isso na passagem de Jesus aqui. O dom de cura fica restrita, entenda, a Jesus, aos apóstolos e aos associados. Ali, no período da antiga para a nova aliança.
Cada vez que eles determinavam a cura acontecia. Não existia casos de curas comandadas por Paulo, por Pedro, por Jesus e os apóstolos que tinha dado errado, que não acontecia. O apóstolo falava e a cura acontecia na hora. Cego, coxo, aleijado, surdo, mudo, leproso. Muitos que até não tinham fé. Muitos que não tinham fé. O aleijado sentado na porta do templo de Salomão, ele vai pedir uma esmola a Pedro. Ele não pede para ser curado. Ele pede uma esmola a Pedro. Ele nem sabia que aquilo ia acontecer. Ele não tinha fé nenhuma. Ele pede uma esmola e Pedro diz: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E aquele homem que nem esperava ser curado, nem estava pensando nisso, ele é curado imediatamente. Isso é dom de cura. Isso é dom de cura. Por quê? Porque tem muita gente que vai tentar curar, aí diz assim: sabe por que eu não curei? Porque você não teve fé. Não existe isso. Não existe isso na Bíblia. E aquilo fica restrito àquela época. Na história da igreja, a gente tem a igreja patrística, a gente tem a igreja medieval, a igreja protestante, a reforma protestante. Homens de Deus, nossos grandes reformadores, homens de Deus, ninguém com esse dom. Grandes nomes na história da igreja, ninguém com esse dom. Os grandes missionários, nenhum deles fez coisa semelhante a isso. E na própria Bíblia, eu falei de evidência histórica, mas tem evidência bíblica. Paulo, ele deixa de ter esse dom. Ele vai deixando de ter esse dom. Lá ele deixa Trófimo doente e Mileto. Em 2 Timóteo, perto da sua morte, no fim do seu ministério. E a história também respalda essa afirmação. Grandes homens, nenhum com esse dom. O que é dom de cura? É simplesmente eu curar quem eu quiser, na hora que eu quiser. Não importa a doença, não importa se a pessoa crê ou não. Vocês acham que se existisse essa pessoa hoje, ela não estaria em evidência? Uma pessoa que chegasse nos hospitais, repleto de pessoas com coronavírus, e ela toca nessas pessoas e elas são curadas. Será que essa pessoa não estaria no Jornal Nacional, no Globo, em todos os jornais da Record, da Band, mundialmente conhecido? Quem tem esse dom? Ninguém nos dias de hoje. O dom de cura não deixa dúvida. O dom de cura não depende da fé dos doentes. O que devemos fazer, irmãos, quando ficamos doentes? O que devemos fazer quando ficamos doentes? Olha que texto abençoado, porque olha a situação que a gente vive. Se nós pegarmos coronavírus, se nós estivermos doentes, o que nós devemos fazer? 3 pontos rapidíssimos. O primeiro ponto, pedir para Deus me curar. Eu posso pedir para Deus me curar, sem dúvida. Por quê? Porque Ele é um Deus que responde orações. Ele pode curar? Claro que Ele pode. Ele é Deus. Não procure um curandeiro. Recorra a Deus, peça a Deus, que Ele tem poder. Segundo, usar os meios que Deus permitiu, através da sua graça, para que eu busque ser curado. Se eu tenho câncer, eu não posso me entregar. Eu devo fazer de tudo para preservar a minha vida. Mas é claro, Deus está no controle da situação. Se eu tenho diabetes, eu devo buscar com todas as minhas forças o tratamento. Para o meu caso, remédios, o médico, acompanhamento. Se eu tenho problema de coluna, fisioterapia, tudo que está ao meu alcance. Eu louvo a Deus pelos profissionais de saúde dessa igreja. Nenhum deles que eu pedi ajuda me negaram. Pelo contrário, quando acontece alguma coisa que eu não vou, eles ficam me cobrando. Eu louvo a Deus por esses profissionais aqui na igreja. E em terceiro e último lugar, nós devemos entender que Deus usa as doenças ou alguma limitação para nos fazer
crescer espiritualmente. Paulo pediu para o espinho na carne sair dele 3 vezes. E Deus disse: não. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu poderia mentir aqui, irmãos, dizer que se a gente tiver fé, nós vamos ser curados de todas as nossas doenças. É só uma questão de fé. Mas o fato é que muitos servos de Deus, eles partiram dessa para a glória, por causa de muitas enfermidades. Até reformadores, pré-reformadores. Mas ao mesmo tempo, devemos entender que essas curas e todas as outras que nós vamos ver nos próximos versos aqui de Marcos, são apenas um vislumbre da cura da maior doença das nossas vidas, a doença da condenação eterna. Esse poder para nos livrar dessa doença que nos leva à morte eterna, nenhum curandeiro poderia lhe dar, poderia imitar, poderia plagiar. Essa cura veio de Cristo e não custou barato, custou caro. É uma doença que iria terminar em morte eterna. Deus lhe curou. Jesus, com seu sacrifício na cruz do Calvário, nos curou. Não importa como será o seu, como será o meu fim, se a gente vai morrer de alguma doença grave, se a gente vai morrer, não importa qualquer, que nós vamos morrer é uma certeza. Mas não importa como, o fim é que nós vamos estar na eternidade com Cristo. O que é qualquer sofrimento nessa vida comparado à eternidade com Cristo? Não é nada. Que possamos ser submissos à sua vontade, incluindo em períodos de doença. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos por mais uma semana que se passa. Nós te agradecemos porque o Senhor é maravilhoso conosco e está no controle em todas as situações, quer nos momentos de alegria, de bonança, de festas, ou quer nos momentos de doenças, ou nos momentos de desespero, nos momentos de tristeza. O Senhor guia as nossas vidas, nada foge da sua agenda, do seu controle, do seu propósito, daquilo que o Senhor determinou. Nós te agradecemos, Senhor. Nos dá uma semana de paz, nos dá uma semana de bênçãos. Tem misericórdia de nós, mais uma semana de quarentena, que nós não possamos desanimar, que nós possamos ficar firmes na tua palavra, meditar com as nossas devocionais, buscar uma maior afinidade nos relacionamentos com a nossa família. Temos oportunidade para isso agora. Temos que ver o lado bom da quarentena. E o lado bom da quarentena é tempo para te buscar mais. É tempo para estar com os familiares. É tempo para descansar na tua palavra. E nós te pedimos por esses enfermos. Os enfermos das nossas igrejas. Os enfermos das outras igrejas. Os enfermos de Pernambuco, do Brasil, que infelizmente crescem, mas tudo está no teu devido controle. Nos protege, Senhor, nos protege nos nossos lares. Conscientiza essas pessoas da real situação que o nosso país está passando. Que nós possamos ter discernimento vindo de Ti, para entender toda essa situação. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós te pedimos pelos estudos dessa semana. E agora, especialmente, nós queremos te pedir que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e as misericórdias do Divino Espírito Santo esteja com cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Louvamos a Deus pelo privilégio de podermos cultuar ao Senhor, pelas tecnologias que dispomos para nos conectarmos, para interagirmos no chat, como fizemos, estamos fazendo ainda.
Queremos lembrar a programação da nossa igreja esta semana. Esta semana, sendo a primeira semana do mês, nós não teremos pequenos grupos. E toda a igreja, todos os pequenos grupos, e aí cada líder de pequeno grupo deve incentivar os componentes dos seus respectivos grupos e de outros, se assim o desejarem, para que participem das atividades da igreja. Amanhã, segunda-feira, às 20 horas, teremos uma capacitação com um dos professores do Seminário Presbiteriano do Norte. E a capacitação versa sobre o Sermão do Monte e a Lei do Senhor. Então, reúna a sua família, convide amigos, distribua o link do nosso canal para que possamos estudar mais sobre o Sermão do Monte e a Lei do Senhor. Na quarta-feira, às 20 horas, nós teremos o estudo na Confissão de Fé de Westminster, quando estudaremos o capítulo 26, que trata da comunhão dos santos. Então, será outra ocasião de crescimento para toda a igreja. E no sábado, às 20 horas, nós teremos a reunião dos casados da nossa igreja. Então, é um tempo de comunhão, de crescimento, um tempo de descontração com os casais da nossa igreja, e você é convidado a participar também deste momento. Contacte o presbítero Johnny Talmon. Johnny é um presbítero muito atuante nesta área, o irmão Alisson Ricardo, que nos ajuda aí com a tecnologia da informação. E também lembramos que todos os dias, segunda até sábado, sempre às 18 horas, um dos pastores da igreja estará fazendo a meditação na palavra de Deus. Eu o convido amanhã a estar comigo no Salmo de número 2. Vimos o Salmo 1 semana passada e amanhã veremos o Salmo de número 2. E a SAF se reúne quinta-feira às 15 horas, se reúne virtualmente para a sua reunião de oração. Este era o tempo que tínhamos para nos conectarmos uns com os outros e nos conectarmos ao Senhor para cultuá-lo, para ouvirmos a sua palavra. E o que nós desejamos é que sua semana seja abençoada. Ore por você, ore por sua família, ore pelo Brasil, ore pelos vários profissionais de saúde, profissionais de segurança, dos transportes, que estão mais de frente, na linha de frente desta pandemia. Que o Senhor nos conceda uma semana de paz, uma semana de bênçãos, em nome de Cristo. Amém.